Olá, meus irmãos! Hoje, dia 5 de maio, com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos, Senhor, nossos corações, a realidade que cada um de nós trazemos. O Senhor conhece as minhas realidades, conhece a sua, sabe aquilo que hoje nós mais necessitamos. Apresentamos ao Senhor, entregamos a Ele tudo com confiança, que Ele já abençoe esse nosso início de semana, esse nosso dia que está começando. Que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando. Hoje, nesse Evangelho de São João, é a terceira vez que Jesus vai fazer o discurso sobre a Eucaristia. Nesse mesmo capítulo 6, é um capítulo bastante importante, nesse mesmo capítulo 6 de São João, nós já vemos que Jesus fez a multiplicação dos pães, os discípulos viram e ficaram impressionados com esse milagre extraordinário que Jesus fez. E o povo já queria proclamar Jesus de rei, como um rei. Mas Jesus retira, ele vai para a montanha e Jesus deixa para nós uma grande lição. Deixa para cada um de nós uma grande lição. Não podemos querer aplauso, querer ser reconhecido por aquilo que nós fazemos. Após Jesus realizar esse grande milagre, ele se retira, vai para a montanha para rezar, porque ele não quer ser reconhecido como rei. E também ele não quer ser aplaudido. Os apóstolos entraram na barca e foram para Cafarnaum. Mas houve aquela grande tempestade em alto mar. E na quarta vigília da noite, que seria das 3 da manhã às 6 da manhã, Jesus vai andando sobre as águas para encontrar com os discípulos. Então, a barca chegou a Cafarnaum e o vento cessou e o mar se acalmou, com o poder de Jesus. Os apóstolos, eles viram o que Jesus tinha o poder. Jesus tinha o poder sobre o pão, tinha o poder sobre o seu corpo, porque Jesus logo mais, ele vai fazer o discurso sobre a Eucaristia. E que Jesus vai transformar o pão no seu corpo. E a Eucaristia, seu corpo que é a Eucaristia. E se ele tem o poder sobre o pão e tem o poder sobre o corpo, porque ele é Deus, ele pode fazer esse milagre extraordinário. Aqui nesse evangelho que vamos ver uma coisa bastante interessante, que o povo viu que Jesus subiu para a montanha rezar. E lá só tinha uma única barca, que era a barca dos apóstolos. E os apóstolos pegaram essa barca e foram para Cafarnaum. E lá não tinha mais nenhuma barca. E daí, como que Jesus foi para Cafarnaum? De certa forma, o povo, eles entenderam que houve ali um milagre. Que Jesus saiu dali onde tinha acontecido o milagre da multiplicação dos pães. Ele foi para Cafarnaum sem ter barca. Porque os discípulos tinham ido sozinhos. Só que tinha chegado. Logo mais chegaram outras barcas que o povo que estava ali entraram em outras barcas e foram também para Cafarnaum. E eles foram atrás de Jesus. E quando eles chegaram lá, Jesus já estava lá. Jesus já tinha chegado lá. E eles disseram: Rabi, quando foi que chegasse aqui? Porque eles não sabiam como que Jesus chegou. Porque não tinha barca ali, como que Jesus foi? E Jesus respondeu para eles: em verdade vos digo, vocês estão me procurando, não porque viste milagres, mas porque comeste o pão e ficaste satisfeito. Jesus chama a atenção deles. Vocês não têm fé. Vocês estão aqui não por causa do milagre que eu fiz, mas vocês estão aqui por causa do pão. E Jesus vai dizer: esforçai, não pelo alimento que perece, mas esforçais pelo alimento que permanece a vida eterna.
o alimento que permanece até a vida eterna, que é o Filho do Homem vos dará. É como Jesus dizendo para o povo: deixa de ser interesseiro, deixa de buscar as coisas só por interesse, só pelo interesse de vocês, as coisas aqui só deste mundo. Isso é falta de retidão, porque hoje as pessoas fazem assim, só buscam as coisas com interesse, somente quer ir no bolso de Jesus. Porque nós temos que buscar Jesus, por amor a Jesus, por aquilo que Ele é, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que derramou o teu sangue e morreu na cruz por nós. É por amor a Ele que nós temos que buscar e não por nenhum interesse. Buscar Jesus por aquilo que Ele é, o Filho bendito de Deus. E nunca buscar Jesus por interesses pessoais, materiais. Nós podemos e devemos pedir a Deus aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. Só que, em primeiro lugar, é preciso buscar Jesus na fé. Por quê? Porque aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Jesus vai falar aqui no Evangelho: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o alimento que não perece, o alimento que dura para a vida eterna. Porque mais que pedir a Jesus o pão deste mundo, que é o alimento do corpo, devemos pedir o pão que alimenta a nossa alma, que é o pão que alimenta para a vida eterna. E aqui no Evangelho, Jesus mostra para nós, mais uma vez, a importância da Eucaristia. Porque Ele é o alimento que está presente na Eucaristia. Esse capítulo 6 de São João, ele vai apresentar para nós a importância da Eucaristia. Jesus prepara aquele povo para esse discurso difícil. É um discurso difícil que é sobre a Eucaristia. Jesus está dizendo: buscai o alimento que vai durar para a vida eterna, que é o Filho do Homem vos dará. Pois este, o Pai o marcou com o seu selo. O Pai marcou com o seu selo. O selo era uma coisa que era marcada, assim que ficava ali marcada em profundidade. Esse selo era a marca do Pai. Então o Pai, ele tem a marca. A marca do Pai, ele é a figura visível do Deus invisível. E Jesus coloca isso para o povo. A gente vê que o povo começa a se tocar um pouco. Porque eles perguntam: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele o enviou. O que Jesus está dizendo para eles? Acreditar em mim, como Deus me enviou. Porque esta é a vontade de Deus. Deus enviou teu Filho. Vocês já viram a multiplicação dos pães, os sinais da minha divindade? Vocês já viram que eu vim aqui para Cafarnaum sem precisar de barca? Fiz um milagre, caminhei sobre as águas. Então a vontade de Deus é que vocês acreditem em mim. É isso que Jesus está dizendo para aquele povo. E isso hoje é para cada um de nós também. Colocar a nossa fé em Jesus, acreditar nele, fortalecer a nossa fé. São Paulo, ele diz lá na carta aos Coríntios que para ele o que mais importa é conhecer Jesus. O resto para mim é como se fosse esterco. Tudo para mim é como se fosse resto, esterco. É o que São Paulo diz: eu vivo a minha vida no Filho de Deus. Porque já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O pedido de Jesus hoje é que nós cremos nele. Creais nele, que está ressuscitado. Ele está no meio de nós e caminha conosco. Ele conduz a igreja, que também conduz a nossa vida.
E quanto mais nós acreditar em Jesus, mais nós vamos ter a confiança nele. Mas para acreditar em Jesus é preciso conversão, é preciso mudança de vida. Porque a nossa conversão que nos leva a acreditar em Jesus. Quanto mais eu deixar o pecado, quanto mais eu deixar a vida errada, quanto mais eu buscar Jesus através da oração, da meditação da palavra, do evangelho. Porque ali está Jesus. Quanto mais eu tiver intimidade com Jesus, sobretudo diante do sacrário. Diante do sacrário, onde Jesus se faz presente, escondido. Ele não pode mostrar para nós ali o seu fulgor, a sua beleza, o esplendor da sua glória. Porque se ele mostrar para nós, nós não suportaria, nós morreria. Por isso Jesus fica ali escondido, prisioneiro no sacrário, prisioneiro do nosso amor. Quanto mais eu vou ali, eu vou acreditando em Jesus, mas eu vou amando Jesus. E daí a gente não vai só buscar o pão para o corpo, mas a gente vai buscar o pão para a alma. Meus irmãos, nós não podemos lembrar de Jesus somente nas horas difíceis, não. Nos momentos de dificuldade da nossa vida, na hora de uma doença, de um problema financeiro. Devemos buscar Jesus por aquilo que Ele é. Adorar Jesus por aquilo que Ele é, o Filho bendito de Deus. A Ele nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele é o alimento que sustenta a nossa caminhada de cada dia. Ele está vivo, ressuscitado e caminha conosco. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho está em São João 6, de 22 a 29. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminando para bem acolher a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinho. Entretanto, tinha chegado outra barca de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão. Depois que o Senhor ter dado graça, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram à barca e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. E quando encontraram no outro lado do mar, perguntou: Rabi, quando que chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando? Não porque viste sinais, mas porque comeste o pão e ficaste satisfeito. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixando que a palavra de Deus fale ao nosso coração, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de obedecer a sua voz, de nós se esforçar pela vida da graça, por nós ser totalmente e plenamente de Deus, por buscar exclusivamente a Deus e o seu reino. Que nós não buscamos a Deus por interesses pessoais.
e por coisas materiais, mas que buscamos por aquilo que Ele é, nosso Salvador e Redentor, aquele que se entregou por cada um de nós para nos salvar. Que Deus Todo-Poderoso, Ele que se entregou o seu Filho para que nós possamos ser salvos. Ele enviou o teu Filho amado para que nós possamos ser salvos. Todos nós sabemos o quanto nós buscamos Deus em primeiro lugar, as outras coisas virão por acréscimo. Porque Deus, Ele não se deixa vencer em generosidade. Ele nos dará aquilo que for necessário para o nosso bem e fará tudo o que for necessário para a nossa salvação. Que Deus nos dê a graça de amar a Ele cada dia mais. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.